الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Esta é mais uma explicação do livro Qawaid al-Arba'a de Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. E na aula passada estamos a falar da segunda parte do Muqaddima da introdução do Sheikh rahimahullah, que era sobre a importância do Tawhid, a importância do monoteísmo. E o Sheikh rahimahullah deu exemplo da importância do monoteísmo com a importância da purificação na adoração. Da mesma forma como a impureza invalida e corrompe a adoração quando se mistura com a purificação, da mesma forma o shirk, o politeísmo, corrompe a religião quando é misturado com o monoteísmo. Quer dizer que o coração não tem espaço senão ou monoteísmo ou shirk. Não é possível ter os dois no coração. Assim como não é possível a pessoa estar no estado de purificação e ao mesmo tempo no estado de impureza. Portanto, o Sheikh rahimahullah deu isso como exemplo e chamou a atenção também sobre o perigo do shirk com a palavra de Allah Azza wa Jal: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Com certeza Allah não perdoa que lhe seja atribuído parceiros, que é o shirk, mas perdoa tudo que for além disso a quem Ele quer, subhanahu wa ta'ala. Essa foi a última parte da introdução do Sheikh rahimahullah sobre este livro, que é Qawaid al-Arba'a. Em seguida, o Sheikh rahimahullah menciona esses 4 princípios que ele apontou no início do seu livro, que são princípios, como dissemos, retirados do Alcorão e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, e não são coisas que o Sheikh inventou, mas sim tirou isso do Alcorão, que é a palavra de Allah Azza wa Jal, e da Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse rahimahullah, falando do primeiro princípio: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. O Sheikh rahimahullah disse: o primeiro princípio é você saber, ou tu monoteísta, o primeiro princípio é você saber de que os descrentes, os quais o mensageiro de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, combateu no seu tempo, eles afirmavam de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador, é o sustentador, é o controlador de todos os assuntos. Mesmo sendo descrentes, eles acreditavam nisso,
acreditavam de que Allah é o criador, o sustentador, o controlador de todos os assuntos. Mas afirmar isso, o Sheikh Rahimahullah que chama a atenção de que essa afirmação não os fez entrarem no Islã. Essa afirmação não os fez entrarem no Islã. طيب, qual é a evidência disso? A evidência disso é a palavra de Allah Azza wa Jal no Surah Yunus, onde disse subhanahu wa ta'ala: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أو melhor, قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala disse, falando da situação desses descrentes, os quais o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado para chamar a eles para o Islã. Disse subhanahu wa ta'ala: se você questionar, ó Muhammad, se você questionar a um desses descrentes, man yarzuqukum min as-sama', quem é que vos sustenta do céu e da terra? Man yarzuqukum min as-sama'i wal ard, a quem pertence amman yamliku as-sam'a wal basar, a quem pertence a audição e as vistas? ومن يخرج الحي من الميت, e quem faz sair o vivo do morto e o morto do vivo? E quem controla os assuntos? ومن يدبر الأمر, eles certamente dirão فسيقولون Allah, eles certamente dirão Allah, yani Allah é que sustenta, Allah é que controla as criaturas, faz o vivo sair do morto, o morto do vivo. Allah subhanahu wa ta'ala é quem tem esse domínio todo, subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: Fakul, diga para eles, afala tattakun, então por que não temeis? Se vocês afirmam de que Allah subhanahu wa ta'ala é que faz tudo isso, então por que não temem Allah subhanahu wa ta'ala, adorando a Ele, ouvindo as suas ordens? Portanto, o Sheikh Rahimahullah esclarece neste primeiro princípio de que esses descrentes que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado para chamar eles para o Islã e os combateu, eles estavam apegados ao monoteísmo no que diz respeito ao senhorio de Allah Azza wa Jal. A gente sabe que o monoteísmo divide-se em três categorias. Yani, o monoteísmo no senhorio de Allah Azza wa Jal, que é a crença de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá a vida, a morte, Allah subhanahu wa ta'ala é quem controla o universo. Tudo isso faz parte do monoteísmo no que diz respeito ao senhorio de Allah Azza wa Jal. E existe monoteísmo na adoração, que é o monoteísmo que implica acreditar de que ninguém merece ser adorado excepto Allah. E isso é o significado de La ilaha illallah. É o significado de La ilaha illallah. Depois a terceira categoria é o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala nos seus nomes e atributos. Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes e atributos que convêm à sua majestade, e Ele subhanahu wa ta'ala é aquele que possui os melhores atributos, e os seus atributos não se igualam aos atributos das criaturas. Portanto, de uma forma resumida, isso é as três categorias do monoteísmo. Portanto, se a gente voltar aqui, vamos notar de que os descrentes do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam tinham uma parte do monoteísmo, que é o monoteísmo no senhorio de Allah Azza wa Jal. Eles acreditavam de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem controla o universo, Ele é o criador, Ele é o sustentador. Eles não tinham dúvida sobre isso.
não tinham dúvidas sobre isso. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse فَسَيَقُولُونَ. Yani, se você lhes perguntar tudo isso, eles vão dizer com certeza de que é Allah subhanahu wa ta'ala que cria o universo, cria as criaturas e Ele subhanahu wa ta'ala é quem controla tudo. Disso eles não têm dúvida. Portanto, o Sheikh Rahimahullah estabeleceu aqui com base nesse versículo de que os descrentes do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam não tinham nenhum problema em acreditar nisso. Mas essa crença não os beneficiou em nada. Quer dizer que esse monoteísmo que eles estavam apegados no senhorio de Allah Azza wa Jal não os beneficiou em nada. Por quê? Porque esse não é o problema que eles tinham. Não é o problema que eles tinham. O problema que eles tinham era o monoteísmo na adoração. Eles eram, nisso, na adoração, eles eram politeístas. Eram politeístas, adoravam pedras, adoravam ídolos, adoravam Allati, Wal-Uzza, Wa-Manat, Al-Thalithata, Al-Ukhra, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão. Portanto, qual era o problema deles? O problema deles era na adoração de uma única divindade. Eles acreditavam de que Allah subhanahu wa ta'ala tem esses todos os atributos, que Ele é o Criador, o sustentador. Mas quando chegavam na adoração, diziam que não, vamos adorar várias divindades. Vamos adorar várias divindades. Por quê? Porque para eles, Allah subhanahu wa ta'ala não era o único que merecia adoração. Portanto, esse era o problema central deles. E você vê muitos ignorantes dentre os muçulmanos na presente época, até no tempo do Sheikh Rahimahullah, o autor do livro, pensam de que se a pessoa acreditar nessa categoria do monoteísmo, isso é suficiente para ele entrar no Islã. Se os descrentes do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam não entraram no Islã com essa crença, então isso indica de que isso não serve para nada. Essa crença não serve para nada. Por quê? Porque a crença mais importante é o monoteísmo na adoração. Estabelecer de que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece a adoração. E você vê aquele que adora a sepultura, venera a sepultura, venera aqueles como o caso dos Shias que veneram os Ahl Bayt. Todos esses, se você lhes questionar quem criou os seus de terra, vão dizer que é Allah. Quem é que dá e tira, eles vão dizer que é Allah. Portanto, qual é a diferença entre eles e os descrentes que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado para os chamar para o Islã? Se você for a ver, não há nenhuma diferença. Aquele que adora a sepultura, qual é a diferença daquele que adora a sepultura e com Abu Jahl? Qual é a diferença entre Abu Jahl, que adorava Allati wal Uzza, e aquele que adora Abdul Qadir al-Jilani, vai na campo de Abdul Qadir al-Jilani, Ahmad al-Badawi, entre outros, Ad-Dasuqi. Qual é a diferença entre eles? Não há diferença. Por isso, o Sheikh Rahimahullah, se a gente se recorda, no início do livro, ele disse, com esses 4 princípios que ele mencionou neste livro, você irá de conhecer qual é a religião do monoteísmo e qual é a religião do shirk. Você irá de saber diferenciar entre o monoteísmo e o shirk. Portanto, se você ir a qualquer um deles e fazer essa questão, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala no outro versículo, se você, caso os questiones quem é que os criou, eles certamente vão dizer que é Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Então por que dão as costas à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente e vão adorar outros além de Allah azza wa jal? Porque aquele que cria, sustenta e controla o universo é o único que merece ser adorado. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala, você acredita que Ele é que criou os céus e a terra,
é quem sustenta as criaturas. E depois você vai adorar uma criatura como você. Ou vai adorar pedra. Onde é que está o intelecto da pessoa que acredita de que existe uma divindade superior, máxima, que criou esse universo, mas ele vai adorar pedra, vai adorar árvore, vai adorar sepultura, que tem um morto, yani, amwat ghayru ahya, como disse Allah subhanahu wa ta'ala. Os mortos não são como vivos, estão por baixo da terra, outros a ser comidos, yani, com os bichinhos que ficam lá. E você vai adorar esse mesmo, que ficou osso. Ou vai adorar pedra, que você próprio esculpiu, como faziam os kufar, ou os ídolos, de uma forma geral. Portanto, isso é falta de raciocínio. Como é que você vai adorar criaturas como, até inferiores do que você? Aquele que adora pedra, árvore, adora criaturas inferiores do que ele. Aqueles que adoram Buda. Você vai ver a estátua de Buda nessas zonas da Tailândia e zonas semelhantes. Vai ver os pássaros defecam na estátua de Buda. E esse próprio Buda nem consegue sacudir as fezes dos pássaros que vêm por cima dele. Que divindade é essa que não consegue se mover? Trazem comida, a comida apodrece aí mesmo, ou é comida pelos ratos, ou pelos macacos. Subhanallah, onde é que está o intelecto? As pessoas vêm, veneram essas estátuas mesmo, deixam comida. Até o rato que vem comer essa comida é melhor do que essa estátua. Aqueles macacos que andam na estátua de Buda são melhores do que essa estátua de Buda. São melhores. No mínimo conseguem comer. Aquele que consegue comer é melhor do que aquele que não consegue comer. Aquele que consegue ver é melhor do que aquele que não consegue ver. Portanto, onde é que está o intelecto? Portanto, o Sheikh Rahimahullah aqui ele chama atenção a isso, de que não basta para a pessoa ser monoteísta, a pessoa acreditar simplesmente de que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador ou é o sustentador. Portanto, isso não é suficiente. Não é suficiente. Porque os descrentes do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam acreditavam nisso, acreditavam de que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والبصر. Eles vão dizer o quê? Vão dizer Allah subhanahu wa ta'ala. Se você perguntar tudo isso, quem vos sustenta do céu e da terra? Vão dizer que é Allah subhanahu wa ta'ala. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. Se você lhes perguntar quem é que criou os céus e a terra e subjugou o sol e a lua, certamente que vão dizer que é Allah. Portanto, os politeístas da época do profeta sallallahu alaihi wasallam acreditavam na unicidade de Allah azza wa jal no seu senhorio. Portanto, esses versículos querem dizer que eles, os politeístas, reconheciam a unicidade de Allah azza wa jal, mas meia volta iam adorar outros além de Allah azza wa jal. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna shirka la dhulmun azim. Inna shirka la dhulmun azim. Na verdade, o politeísmo é uma grande injustiça. É uma grande injustiça. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa, como vimos no versículo anterior, na aula passada. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa tudo o que ele quer, excepto o shirk, excepto o politeísmo. Por quê? Porque o politeísmo
é uma grande injustiça. Allah subhanahu wa ta'ala te criou o universo, criou coisas para a tua sobrevivência. Allah subhanahu wa ta'ala é quem sustenta, envia chuva, envia... Yani, Allah subhanahu wa ta'ala faz tudo para o ser humano. E este ser humano, meia volta, vai adorar pedra. Que o próprio ser humano esculpiu. Ou vai adorar campa, de alguém que está morto. Ossos estão a ser comidos. Portanto, não há dúvida de que isso é uma grande injustiça. É uma grande injustiça. Inna shirka la dhulmun azim. Como é que é possível você acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou esse universo todo e meia volta vai adorar outro além de Allah azza wa jal? Portanto, a crença correta na unicidade de Allah azza wa jal, no seu senhorio, implica adorar a Ele exclusivamente. A crença correta na unicidade de Allah azza wa jal, no seu senhorio, implica adorar a Ele exclusivamente subhanahu wa ta'ala, sem nenhum parceiro ou sócio. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de parceiros ou sócios. Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós que voltemos a Ele diretamente, sem intermediário. Não precisamos de intermediário, seja quem for, até o profeta sallallahu alaihi wasallam. Não precisamos da sua dele ser intermediário na nossa adoração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não nos ensinou isso, colocar intermediários. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala disse: se os meus servos te questionaram onde é que eu estou, diga: eu estou próximo deles, yani, na audição, com a audição e com a visão. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Respondo a prece daquele que me invoca quando me invoca. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de nenhum intermediário, subhanahu wa ta'ala, e nem colocou nenhum intermediário na terra, como acreditam outras religiões. Os cristãos, para se arrependerem, têm que ir para o padre, ir confessar os pecados. Isso é um intermediário. E Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de intermediários. O Islã nos ensina de que devemos voltar diretamente a Allah azza wa jal. Seja qual for a nossa situação, podemos estar carregados de todos os pecados que existem no mundo. Enquanto estivermos vivos e tivermos vida, devemos voltar diretamente a Allah azza wa jal. E Allah subhanahu wa ta'ala perdoa tudo isso. Agora, quando o ser humano coloca intermediários, é como se Allah subhanahu wa ta'ala não fosse uma divindade completa. Porque aquele que precisa de intermediários, isso indica que ele não é completo. Portanto, aqueles que acreditam de que não podem adorar Allah azza wa jal sem ir na campa de Abdul Qadir Jilani ou na campa de Ahmad al-Badawi, eles acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala tem defeito. Por mais que eles não digam isso com as suas palavras, mas essa crença implica isso. Implica isso. E essa crença que a gente viu dos descrentes do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que acreditavam de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem cria o universo e as criaturas. Veja só, compara isso com a crença de algumas seitas que se atribuem ao Islã, como é o caso dos Shia, dos Rafida, que acreditam que existem imãs do Ali Beit que controlam o universo. Acreditam que Ali bin Abi Talib controla o universo. Até quando há relâmpago, eles dizem que isso é voz de Ali bin Abi Talib. Qual é a diferença entre eles? Até há diferença entre eles e os descrentes do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque eles reconheciam de que tudo isso vem da parte de Allah. Existem também seitas, como é o caso dos Mutasawwifa, os Ghulat Sufia, aqueles sufis extremos, que acreditam que existem, como eles chamam, awliya,
que controlam o universo. Dizem que tem 4 walis que controlam o universo. Ahmad al-Badawi, Dasuqi, Abdul Qadir Jilani. O quarto esqueci-me o nome dele. Não me vem à cabeça agora. Mas eles acreditam isso. De que eles controlam o universo. Chamam-se Al-Aqtab. Até se você for a ver os textos dele, dos Mutasawwif al-Ghulat, a crença deles, você vê que Abu Jahl era melhor na sua crença. Um deles menciona no seu livro de que um desses que eles chamam de Awliya, alguém estava sendo conduzido para o inferno, ele simplesmente depois vieram os anjos estavam a levar essa pessoa para o inferno. Ele diz que ele foi, arrancou a alma dessa pessoa dos anjos e disse: esse aqui era meu seguidor, não pode ir para o paraíso, não pode ir para o inferno, deve ir para o paraíso. O outro diz que só o simples olhar desses que chamam de wali tira a pessoa do inferno para o paraíso. Essas todas as características que eles colocam nesses que eles chamam de awliya não são características divinas. Eles, é claro que não vão dizer explicitamente de que são características divinas, mas se a gente notar, são características divinas. Alguém que olha alguém e só isso tira ele do inferno para o paraíso. Quem é que tem essas características? Portanto, você vê, por isso o Sheikh Rahimahullah disse no início de que a importância de conhecer esses princípios é que você vai conhecer qual é a religião do monoteísmo e qual é a religião do shirk. E falando também nisso, existem grupos que chamam para, que dizem que fazem da'wah. O seu chamamento é o quê? É só para dizer às pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou os céus e a terra, como é o caso do Jamaat al-Tabligh. O Jamaat al-Tabligh, a sua essência é Sufi. E os Sufis são os mais distantes no que diz respeito ao monoteísmo de Allah Azza wa Jalla na adoração. Por isso a da'wah deles, vai ver ele 30 minutos está a falar: Allah é quem criou os céus e a terra, Allah criou a chuva, Allah criou pedra, Allah criou a areia, Allah criou... Fica ali a falar, Allah criou. E nunca vai dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece a adoração. Por quê? Porque ele próprio, na mesquita, no Nizamuddin, na Índia, a mesquita deles, principal, tem lá sepultura dos seus fundadores. Que as pessoas vão lá, como dizem, procurar baraka, procurar bênção. Outros até invocam essas sepulturas. Portanto, esse princípio mostra a realidade do monoteísmo e a realidade do shirk. E também mostra de que os descrentes do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, em termos de crença, mesmo estando na perdição, estavam em melhor situação do que muitos contemporâneos que se atribuem ao Islã. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, esse princípio é bastante importante e nos ensina várias coisas e pode ser aplicado em vários aspectos no que diz respeito ao chamamento para o monoteísmo. Portanto, se você ver alguém a afirmar o monoteísmo de Allah Azza wa Jal no que diz respeito ao seu senhorio, de que Allah é quem criou, isso não é suficiente. Não é suficiente. Fique a saber de que a coisa mais importante, o monoteísmo mais importante, é o monoteísmo na adoração. E esse é que é o significado de La ilaha illallah. La ilaha illallah significa La ma'buda bihaqqin illallah. Como vimos nas aulas anteriores,
antes do Ramadã, sobre o significado de La ilaha illallah. Portanto, os profetas, todos que foram enviados por Allah Azza wa Jal, foram enviados para chamar as pessoas para La ilaha illallah, adorarem uma única divindade. Não foram chamados para ensinar as pessoas de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou os céus e a terra, Allah é quem criou. Isso é algo que está na fitra do ser humano, é algo que está na natureza do ser humano. O ser humano sabe de que esse universo tem criador. E as teorias que vieram depois, como é o caso da explosão, a grande explosão, Big Bang, isso é algo que veio depois. Os povos anteriores todos tinham na sua natureza, no seu estado natural, de que esse universo tem criador. Isso não é o problema das pessoas acreditar nisso. E esses que rejeitam de que o universo foi criado, rejeitam por arrogância intelectual, ou podemos assim chamar. Mas, como diz Allah subhanahu wa ta'ala, no fundo eles aceitam. وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم. Eles rejeitam isso por fora, mas por dentro acreditam de que esse universo tem criador. Até os antecessores dele, dentre os filósofos todos, você vai encontrar palavras que indicam que eles acreditavam nisso. Portanto, isso não é o problema que as pessoas tinham dentre as primeiras gerações, desde o início do shirk até no tempo atual. Esse não é o problema central das pessoas. O problema das pessoas é no tawhid da adoração. É no tawhid da adoração. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aperfeiçoe o nosso monoteísmo e que nos firme sobre esse monoteísmo até nos encontrarmos com ele. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.